Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver questões de Enem ligadas à arte, né? Linguagens artísticas. Essa questão aí, 2009, trata de mobiliários. A gente vai prestar bem atenção nessas imagens, porque tem muito a ver a resposta certa com a análise das imagens e de como ela pode ter sido encaixada no contexto histórico para ter a resposta certa. Comparando as figuras que apresentam mobiliários de épocas diferentes, está bem claro isso, ou seja, a figura 1 corresponde a um projeto elaborado por Fernando e Humberto Campana, e a figura 2 a um mobiliário do reinado de Dom João VI, 1500. Pode-se afirmar que nós vamos ter aí alternativas que vão falar sobre as ferramentas usadas, sobre conforto, sobre a flexibilização do uso dessa cadeira, né? E aí assim a gente vai ter a resposta certa, eu vou me adiantar logo, que é a letra D, que diz o seguinte: ao longo do tempo, desde o reinado de Dom João VI, o mobiliário foi se adaptando consoante as necessidades humanas, a capacidade técnica e a sensibilidade estética de uma sociedade. A gente, se observar a imagem 1, a gente vai ver que tem uma estética, uma funcionalidade bem modernosa, vamos dizer assim. Elementos industrializados. A imagem 2, que é a figura da cadeira de Dom João, ou do mobiliário dele, da época, é uma cadeira feita de uma forma artesanal, com madeira talhada, rebuscada, tem palhinha, tem uma almofadinha que não está muito visível na imagem, mas assim, não é uma coisa feita industrializada, a gente pode ver isso logo de cara. Então assim, a alternativa A, ela faz alusão que as ferramentas determinam a estética da cadeira. Não é necessariamente uma coisa correta de se dizer, eu posso usar uma ferramenta do tempo de Dom João e fazer uma cadeira moderna, né? A letra B está errada porque diz que ela mistura, ela diz que a forma complexa está na de Campana e a forma simples está na de Dom João. Então, visualmente, a gente já vê que está errado. E se vocês forem prestando atenção, as outras estão sempre dando ou definições contraditórias ou afirmando coisas que a gente não pode, a partir das imagens, definir como certas. Então, essa é a questão de 2009 do Enem e a resposta correta é a letra D. Vamos para uma próxima. Enem 2008. Essa aí tem uma imagem de Debré, certo? Chamada Entrudo. E aí você, olhando a imagem, não vamos nem ler agora. A gente tem cenas de pessoas que a gente percebe ser negras, né? Escravos, pintados, brincando. Talvez seja até uma cena de carnaval. Eles estão numa parte externa de uma cidade e a pergunta que vem em seguida é a seguinte: na obra Entrudo, de Jean-Baptiste Debré, apresentada acima, aí vamos ler as alternativas. Letra A: registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com escravos. A gente vê cena íntima aí, a gente vê senhor de engenho? Não. Letra B: identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo. Senhor, né? Pelo amor de Deus, nada a ver. Banana com desodorante, isso. Letra C: identificam-se nas fisionomias sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre os senhores e escravos. Não dá para ver, meu bem, não dá para ver. Letra D: observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Ok. Vamos ver a letra E. Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, com pinceladas breves e manchas sem delinear as figuras ou as fisionomias. Não dá para saber se é óleo sobre tela. A gente acha que não é, talvez seja uma gravura, porque a impressão está em preto e branco. Um óleo sobre tela teria cores, né? E outra, a gente vê delineação, desculpem, certo? E essa resposta aí está errada. Então, a letra D seria a resposta correta. Observa-se uma composição harmoniosa, que há uma harmonia, e que trata de pessoas, figuras humanas numa cena. Simples assim. Enem 2010. Essa aí tem umas imagens embaixo, está fácil.
Eu vou ler o texto para vocês entenderem. Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criavam obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Isso é característica dessa época. Esses artistas, eles misturavam o passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. Aí é um texto, né? Histórias reais e belas nas telas. Ok, esse é o textinho para a gente pensar. Aí vem a pergunta. Atualmente, ou seja, nos dias de hoje, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismos e até ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Ou seja, antes de a gente olhar as imagens, ele está dizendo o seguinte, que nos dias de hoje, né, ou seja, não tem mais aquelas características daquele século que está sendo citado no texto acima, os artistas vão misturar personagens de diferentes épocas a partir de grafismos, charges, desenhos. Pensem bem isso, misturar personagens de diferentes épocas. Onde, em que alternativa, eu tenho mistura de personagens de diferentes épocas? Letra D não é, só tem a pobre Marilyn. Na letra E tem Pablo Picasso, retratando uma Jaqueline Roque. Na letra A a gente tem uma ilustração de Gisele Tom, feita por Romero Brito. Andy Warhol, na letra B, fez um desenho, uma pintura, uma serigrafia de Michael Jackson. Na letra C, que é a resposta certa, a gente tem a mistura da imagem que seria a Mona Lisa com a cara de Mr. Bean. Então, há uma mistura aí, está clara essa imagem. Essa resposta C, muito certa, muito tranquila de se entender. Essa aí é para ninguém errar. Enem 2010. É uma questão que fala sobre o impressionismo, uma questão muito bonita, e mostra a imagem de um pintor brasileiro, Eliseu Visconti, que é a Moça no Trigal. Bom, em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram Aí antes de ir para a resposta, lembrar, o impressionismo quando surgiu, ele rompeu com um monte de coisa que acontecia na época, né? Houve quebra de paradigmas, foi uma exposição que foi montada que as pessoas não se agradavam, teve muita chiadeira, porque eles começaram a mexer em padrões estéticos e acadêmicos que as pessoas estavam acostumadas. Mas vamos lá para as alternativas. Letra A. Retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Retratar em suas obras as cores. O que está errado nessa questão é que idealizavam. Porque, assim, a luz solar nos objetos era uma fonte de inspiração para os impressionistas. Os impressionistas tratavam as imagens a partir das impressões da luz sobre as coisas. Então, o que anula a letra A é esse idealizavam. Porque eles não idealizavam, eles retratavam como era. Letra B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado? Não. No impressionismo, houve uma abolição desse contorno, assim, a linha delimitadora, ela é abolida, porque a luz, ela faz a delimitação, não o traço. Letra C. Retratar paisagens em diferentes obras do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. De novo, por eles idealizadas. Não tem um ideal a ser pintado no impressionismo, e sim a realidade através das impressões de luz. Então, assim, essa resposta aí está errada. Letra D, que é a resposta certa, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes da paleta. Não havia um preparo. Essa é a resposta certa porque vinha de acordo com o que está sendo visto, sem essa preocupação de linha. E a letra E,
também está errada, porque usar as sombras em tons de cinza e preto, com efeitos esfumaçados, uma volta ao Renascimento, não, porque havia até uma contraproposta. É isso aí. Letra D, pinceladas rápidas, sem misturá-las, direto da paleta para a tela. Enem 2010. É sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros artistas modernistas, e aí vamos ver as questões. Vamos lá, vou começar de baixo. Letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Se a gente lembra, se estudou direitinho a Semana de Arte Moderna, que é assim, as vanguardas europeias acontecendo e o Brasil sendo alimentado para aquelas pessoas que iam para lá e traziam as novidades. Então, assim, essa liberdade começou a existir, mas não respeitando limites de temas abordados. Então, elimina-se essa letra E por esse detalhe. Letra D. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Não! Há exatamente uma quebra com a tradição acadêmica, certo? Principalmente aqui no Brasil. Letra C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Não, também. Esse fielmente, esse respeito foi quebrado, assim, se quebrou os paradigmas e assim, a crítica de Lobato e outros, né, era por conta dessa novidade estranha. Mas vamos lá. Letra B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Nada a ver, né? Essa liberdade limitada não existe. Você defendeu uma liberdade que tem limite. O pessoal da Semana de 22 buscava exatamente essa quebra de todos os limites. E a resposta certa, letra A, buscavam libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Essa é uma questão que não se pode errar, mas vamos lá. Resposta certa, letra A. Vamos para uma última questão. Essa aqui é de 2011, tem uma imagem de Fernand Léger. Ele é artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar as imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós-Primeira Guerra Mundial e explora. Aí vamos às alternativas. Mas antes, assim, vamos observar essa imagem. A gente vê cilindros, cones, preto e branco, uma alusão de luz e sombra para dar uma tridimensionalidade, certo? As figuras a gente vê que são alusões a corpos, pedaços de corpos humanos. E o nome da tela é Soldados Jogando Cartas, tá? Vamos ver as alternativas. Vou começar da E. A letra E diz assim: a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. Forma robótica operária, a gente vê só pedaços, a gente não vê inteiro. E aspectos triangulares, não, a gente vê mais cilindros, cones, uma coisa mais arredondada. Letra D. Os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido à sua proposta. Um plano visual aí, ele está dando uma certa tridimensionalidade, certo? Que recursos oriundos são esses que está sendo colocado nessa alternativa? Não tem muito sentido, certo? Aliás, no plano visual para dar sentido à sua proposta, e essa alternativa ela não tem um certo sentido. Letra C. As formas delicadas e sutis para humanizar o operário da indústria têxtil. Como é que eu sei que é a indústria têxtil? Que formas delicadas são essas? Porque há um contraste de luz e sombra, dando algum certo peso, certo? Formas delicadas e sutis também não seria o caso. Letra B. As formas retilíneas e mecanizadas
sem valorização da questão espacial. Não. Há uma valorização da questão espacial, até que a gente percebe até um ponto de fuga, um aprofundamento assim na imagem, para dar a dimensão que tem mais soldados jogando cartas, nessa linguagem cubista de Leger, certo? E a letra A, que é a resposta certa, diz que a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz e sombra. Se vocês não tiverem nem o conhecimento, vocês vão, por essa alternativa, já matar pela alusão que a gente vê na imagem. Formas, luz e sombra, né? O título, Soldados jogando cartas. Força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas. O Enem costuma dar dicas dentro das suas alternativas, mas assim, a questão correta, a letra A. Espero que vocês tenham gostado das resoluções dessas questões. Tem muito mais, vocês podem buscar mais questões. E é sempre bom a gente analisar cada questão dessa, o contexto que está sendo mostrado na questão, o que está sendo pedido na alternativa e analisar, às vezes, os absurdos que tem, vamos dizer assim, os contrassensos nas alternativas, que uma coisa, uma besteirinha anula a outra. Prestem bastante atenção, façam uma boa leitura de imagens, façam uma boa prova.